Santa Catarina é o maior produtor de moluscos do Brasil, com destaque para as ostras. Vamos conversar sobre como o estado se tornou referência na maricultura. Um trabalho de décadas feito por produtores, entidades e universidade. Hoje, as ostras, mexilhões e vieiras, produzidos aqui no nosso litoral, fazem sucesso nos melhores restaurantes brasileiros. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TV Alvo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Fábio Brognoli, ele que é presidente da FEAC, a Federação das Empresas de Aquicultura de Santa Catarina, e João Guzenski, ele que é pesquisador em maricultura da IPAGRE de Santa Catarina. João, Fábio, muito prazer ter vocês aqui no Vamos Conversar. Que honra! Obrigado, a gente agradece o convite, né? Um convite especial para a gente debater a maricultura que se faz necessário nesse momento. Com certeza. É um prazer estarmos aqui e podermos trazer informação, trazer notícias com relação à situação da ostreicultura no estado, né? E divulgar ao público, né? Essa tão grande atividade, né? Atividade do estado, com mais de 30 anos aí de trabalho, né? Na pesquisa, da extensão. Então, que gera emprego, gera renda. Exatamente, exatamente. E aí Santa Catarina é o maior produtor de moluscos do Brasil. E aí a gente fala de ostras, mexilhões, vieiras. Florianópolis é a capital nacional das ostras. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho na história, né, e saber como é que tudo isso começou. Inclusive, vocês dois fizeram parte do início na produção da maricultura, né? Pode começar, Fábio, contando um pouquinho da história? A gente começa, a nossa ligação começa no laboratório da universidade, o laboratório de moluscos marinhos, né? E criado pelo professor Carlos Rogério Poli, e tinham dois recém-formados na agronomia, que eram o Nelson Silveira Júnior e o Francisco Carlos da Silva. E eles começaram um projeto da ostra como um filtrador, a ostra nativa, como um filtrador para os tanques de camarão, para a despesca dos tanques de camarão. Esse era o primeiro objetivo, era a tese de mestrado do professor Poli, e esse era o primeiro objetivo. Na época a gente vivia um boom de cultivos de camarão, o primeiro grande incentivo a cultivos de camarão por aqui. E aí foi se desenrolando, um grupo de pescadores de Santo Antônio se aproximou do projeto. Ao mesmo tempo, havia algumas ações, uma na Palhoça, de pessoal formado na oceanografia, até acho que na época do João, que queria fazer um cultivo. E a gente tinha um grande problema que não existia produção de sementes em Santa Catarina. A gente tinha um laboratório da Marinha, em Cabo Frio, que estava fechando, e eles produziam essa semente da ostra japonesa. E aí, o primeiro cultivo feito com maior volume, o Nelson Silveira Júnior foi a Cabo Frio e trouxe as últimas sementes produzidas por esse laboratório. Antes dele fechar? Antes dele fechar. E aí trouxe para cá e se fez o teste. Eu acho que era 2.000, 3.000 sementes, uma coisa bem pequena. E eu me lembro, eu fui estagiário, eu comecei nos anos 90, acho que em 1990 eu comecei a trabalhar no laboratório, e ele sempre contava essa história, ele sempre falava assim: cara, com um mês de água de inverno, que é a água mais fria, a ostra gosta de água mais fria, a gente foi fazer o manejo, elas tinham quadruplicado o tamanho. Uau! Ou seja, trouxe de lá para o laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina aqui. Isso. E aí botaram na água e viram que... No começo não existia um laboratório, era um projeto de pesquisa. Era um projeto, aham. É interessante isso, né? Porque a espécie que se utilizou, ela começou a trabalhar com ela, com essa ostra japonesa, porque já existia um pacote tecnológico, né, já desenvolvido. O pessoal pergunta, por que não trabalharam com ostra nativa? Na verdade, se iniciou antes com ostra nativa, viram que não estava crescendo muito bem, na época não tinha nada de informação sobre genética, né, pudesse separar indivíduos que crescessem melhor e tal. Então, se começou com essa ostra, né, se levou para lá e se colocou na época adequada, porque a ostra japonesa é de um clima temperado, então precisa de água mais fria, né, e ela cresceu muito bem. Só que depois, quando trouxeram um período de águas mais quentes,
houve uma mortalidade muito intensa. E aí, depois dessa primeira experiência, esse grupo de produtores, de pescadores, que estava só observando, dizendo uma expressão que se usava em Santo Antônio, onde é que já se viu criar ostra em caixa? Ostra em pedra, não vai ser em caixa, porque não tinha nem as estruturas que a gente tem hoje de cultivo. Se usava caixa de pescado, caixa de frutas. Bem amador mesmo. Bem amador, bem provisório. Sim, bem provisório. Usando tela de mosquiteiro para semente. Né? Bem jambrado. É o recurso que se tinha na época. Né? E eles foram fazendo, e aí esse grupo de produtores, de pescadores à época, se gostou, foi convencido pelo projeto, né? E aí eles começaram a fazer como uma justificativa para o período de proibição da pesca do camarão. Uma alternativa. Uma alternativa. Exatamente nesse ponto que a gente entra, né, como empresa de extensão, a Epagre, além de pesquisa, né? Quando eu comecei a participar, né, que foi em 87, o que a gente queria fazer era, em Santo Antônio, Lisboa, fazer um primeiro condomínio de pescadores, né, que se transformassem em maricultores, em cultivadores do mar. Então a gente angariou algumas pessoas ali, que eram já pescadores artesanais e que estavam, já, inclusive, fazendo algumas tentativas de cultivar mexilhão, de marisco, né? E eles, quando viram como estavam crescendo as ostras, se entusiasmaram com o projeto, não é, Fábio? Sim, e também o valor que ela já tinha à época, né? Eu me lembro que no primeiro dia que eu fui fazer o meu estágio lá, foi um estágio de verão, eu fui para fazer um estágio de verão e fiquei 9 anos na universidade. E eu fui com o professor Poli até o cultivo, até o condomínio, e aí ele abriu uma ostra para mim, e nós começamos, ele me mostrou a anatomia da ostra e tal, começamos a conversar, e ele falou, sabe quanto custa uma dúzia? Eu falei, porque não era uma prática, se vendia em Santo Antônio e em Seada do Brito, esse outro produtor. Bem pontual. Bem pontual, assim, né? E para pessoas de fora. Porque aqui não valorizavam ainda, é muito exótico, né? Não, mas em Florianópolis também cresceu rápido o consumo, porque se consumia muita ostra do mangue. A ostra nativa. A ostra nativa. Né? E como começou a rarear e os mangues começaram a ficar contaminados, começaram a surgir os primeiros problemas. Né? Mas na época se vendia a dúzia da ostra a $5. Para a época, um baita preço. Não, para hoje é um baita preço. Ainda hoje é um baita Ainda preço. Hoje a gente não tem mais esse valor. Agora tá. E aí, então, fecha esse laboratório lá em Cabo Frio, as sementes são trazidas para cá, é feito um projeto experimental, né? Produtores apostam, veem que dá certo o negócio. E aí, quando é que entra, então, a profissionalização disso? Quando é que entra o laboratório, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi um marco, na verdade, na produção de ostras aqui no estado, é isso? Isso. Então, quando começa mesmo, teve algumas experiências mal feitas, sem êxito. Mal-sucedidas. Né? Mal-sucedidas, melhor dizendo, né? E aí, em 92, veio um pesquisador da Universidade de Vitória, no Canadá, fazer uma visita aqui, e eles tinham um projeto de extensão à Universidade de Vitória no interior de São Paulo. E eles estavam muito descontentes com o encaminhamento que estava dando aquele projeto. E o professor Poli conhecia esse pesquisador em algum outro evento que ele tinha ido, algum evento internacional, e trouxe ele até o laboratório. Quando ele chegou, a gente além de fazer pesquisa no laboratório, se fazia toda a parte de construção, manutenção, todo o processo de mão de obra braçal que era necessário. A parte de alvenaria, né? Tudo, a gente fazia tudo. Levava choque, fazia a parte elétrica, era tudo uma aventura naquela época. Que a estrutura que nos foi concedida, né, era uma antiga capatazia da colônia de pescadores, da Z11 aqui de Florianópolis. Foi cedida para fazer esse primeiro laboratório, lá ali na Ponta do Sambaqui. Né? Então o pessoal todo trabalhou junto, aprendendo os ali, técnicos, no dia a dia. os futuros produtores, todo mundo trabalhou junto construindo aquele laboratório. Né? Foi muito interessante. E aí esse pesquisador da Universidade de Vitória, quando viu os pesquisadores fazendo trabalho de carpintaria, de pedreiro, que aquele dia a gente estava fazendo só isso. Um estava pintando, o outro estava, que era uma casa muito antiga, então ainda tinha um reboco que estava desfarelando, a gente tinha que ficar fazendo tudo aquilo. Ele ficou, botou fé, e aí a universidade fez um convênio com a Universidade do Canadá, da Universidade de Vitória, que propiciou que nós, técnicos, fôssemos para lá fazer um período de capacitação,
e eles financiaram a construção do novo laboratório, que aí sim toma capacidade de produzir. Eu me lembro que eu fiquei por alguns anos responsável pela entrega de sementes e a gente produzia 100, 200 mil sementes, num ano muito bom. Né? Então, aí a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio desse laboratório, começa a produzir as sementes. Isso, a partir de 94. A partir de 94, quase 10 anos depois que iniciou. Isso, quase 10 anos depois. A gente começa, e aí começa a produzir em grande escala a partir de 95. Hoje se produz 8, 10 milhões de... Esse laboratório que nós tínhamos, onde era essa capatazia, né? Eu digo nós tínhamos porque eu trabalhei durante muito tempo junto com a universidade também, em convênio, né, da EPAGRE com a universidade. Então, até 94 era essa capatazia que foi transformada num laboratório, um pequeno laboratório. Mas era um espaço comedido, assim, pequeno, né? Você não tinha como crescer. E a demanda começou a aumentar. O número de produtores interessados em comprar semente. E aí foi que veio a segunda fase, que foi a construção do laboratório lá na Barra da Lagoa. Aí sim, com capacidade muito maior. Sim, né? A gente fazia uma fila lá em Santo Antônio, na Ponta do Samba aqui. Fazia uma fila para pegar números, os produtores iam lá, pegavam um número para receber, porque não tinha garantia que todos iam entregar, que todos iam receber, porque a capacidade de produzir era muito ínfima. Restrita, né? E aí a gente fez tudo isso, e em 94, quando começou o projeto, a construção do laboratório, que a gente foi para o Canadá, a gente começou a fazer, junto com a EPAGRE, um programa de extensão em todo o estado. Eu e um pesquisador da EPAGRE, o Francisco Neto, a gente correu de São Francisco até Palhoça, Enseada do Brito, fazendo o programa de desenvolvimento da atividade da maricultura, de cultivo de ostra. A gente tinha em São Francisco, Governador Celso Ramos, Canto Grande. Na verdade, eu também estava participando daquele projeto. Lembra que a gente deu aula para inclusive até as estruturas, não tinha nada. As lanternas que tinha que fazer, que são as estruturas para colocar as ostras, né? Nós pegávamos pano de rede de pesca, né? Fazia-se os aros para fazer as lanternas, que se chamam, né? As lanternas para cultivo de ostra, e tudo isso era ensinado aos produtores. Então, vocês passaram aí para o litoral em alguns pontos para capacitar esses produtores, porque eles pegaram as sementes, agora eles têm que aprender como manusear as sementes, a gente dava fazer sementes manejo para eles, sim, né? E aí fazia um ciclo de um ano, e aí todos eles eram a mesma coisa, ia bem para chuchu no inverno. Quando chegava o verão, a gente tinha um problema, e até hoje tem, que é um problema de mortalidade de verão. E aí começa a ter uma taxa de mortalidade muito elevada. Então, tudo isso, esse foi sempre um problema que acompanhou a atividade, vem diminuindo com a adaptação da ostra ao nosso ambiente. Que mesmo produzindo ostras aqui, sementes de ostra, os pais iniciais eram chilenos, que é um ambiente bem diferente do nosso. Passados aí quase 30 anos, né? Então esse início foi bem incrível, com homens que realmente se dedicaram para fazer a maricultura crescer e dar certo, com projetos experimentais, como você contou aí, né, Fábio? Todo mundo pegando junto, cada um fazendo uma parte, quer dizer, todo mundo fazendo tudo, na verdade, né? E nos tornamos o maior produtor de ostras, de mexilhões e vieiras do Brasil, e traçando um paralelo, né? Então, essa maricultura que começou assim dessa fase bem rudimentar, hoje como é que está? Dá para traçar um paralelo? Porque você estava dizendo, né, que para fazer as lanternas tinham que usar alguns apetrechos bem rudimentares, né? Então, de lá para cá, o que mudou e como é que está hoje Santa Catarina na produção de ostras? A gente teve alguns grandes progressos, né? A gente atingiu um mercado nacional de uma forma consistente, né? Tem sempre o grande problema do pioneirismo, isso pesa muito, né? E a gente vem, nos últimos anos, a gente vem patinando, né? Quando eu falo patinando, a gente não conseguiu evoluir o suficiente para as demandas atuais. Quais são as demandas atuais? Então, a gente não tem mais disponibilidade de mão de obra. Hoje, o jovem não quer mais estar numa vida que à beira-mar e tal, acaba a grande maioria se apaixonando pela informática. E a gente não conseguiu construir máquinas de efetivo baixo custo para facilitar
porque é um esforço físico bastante grande, a atividade da maricultura. Ela é bastante manual, né? É um problema hoje, eu vejo sim, né? Dentro da lógica que o Fábio está falando também, né? Que nós chegamos a produzir 3.500 toneladas por ano de ostras, né? E hoje... Isso em que... Lá por volta de 2010. Tá? Foi o boom? Foi o pico. Hoje a nossa produção está menos que a metade disso. Está em 1.700 toneladas. Né? Mas então, o que fez essa... a gente, enquanto, traçando um paralelo com um país que é grande produtor de molusco, que é o Chile hoje tem 100 mil toneladas de produção e eles começaram praticamente na mesma época que nós. E eles cresceram. Eles produzem mais mexilhão, Por quê? Né? Existe, mas também a ostra e a vieira também, né? Mas a própria ostra também, o crescimento deles também foi bem maior que o nosso, né? E a gente tem hoje, os problemas, gargalos que nós temos, né? Que é a questão básico que o Fábio falou, a questão da mão de obra, a falta de mão de obra, a falta do maquinário, né? Um maquinário adequado, mesmo que a gente importe o maquinário, ele não é o mesmo que se usa na França, poderia ser usado aqui, Mas por exemplo. Mas falta investimento em tecnologia, seria isso? Falta investimento. Falta investimento em tecnologia, a gente tem que investir em marketing. Nesse período lá em 2010, assim, as coisas todas aconteceram muito bem, porque, por exemplo, o casamento da Angélica e do Luciano Huck foram servidos ostras. Ostras daqui. Ostras daqui, foi feito propaganda. Teve uma novela na Rede Globo que o cara vinha comprar ostras em Florianópolis. Tudo isso ajudava muito. Sim. E, ao mesmo tempo, acontecia algumas coisas assim ao contrário. Um percussionista da banda Eva, lá em 2008, ele faleceu porque comeu uma ostra. Isso foi manchete. Ninguém lembra, mas os produtores de ostra daquela época lembram perfeitamente disso. Eu lembro que a gente tinha 20 longs na água e os 20 foram para o fundo. A gente tirava 4.000 dúzias de ostra, mandava para fora por semana, passou a mandar 100. Ninguém queria... muito mal e todo mundo ficou com receio de comprar e de comer ostra. E, na verdade, é o que a gente chama hoje de fake news, né? Porque não foi por causa da ostra. Ele tinha problemas de saúde, né? E culparam a ostra, coitada da ostra, foi que levou a culpa. E nem foi ostra produzida, foi ostra extraída do ambiente natural lá em Salvador. Aquelas ostras que são, quem vai a Salvador, vai no Nordeste tem muito isso, eles aparecem vendendo naquele sol uma ostra para as pessoas comerem. Coletada do mangue, né? Então hoje nós temos um potencial muito grande, digamos, de produção, porém falta mão de obra, falta apoio, falta incentivo para que a gente possa seguir crescendo, evoluindo na maricultura, seria isso? Eu acho que a gente precisa retomar algumas ações, né? Lá em 2008, 2010, a gente teve uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a cerveja artesanal agora, né? Já faz algum tempo, mas... E ali faltou maturidade para os produtores não seguir o exemplo que o pessoal da cerveja tem, né? De se unir, de procurar, vamos fazer um evento lá em não sei aonde. Vamos, então vamos todo mundo, cada um põe a sua marca, a gente rateia os custos e tal. E não tinha essa ação. E a ostra tem um diferencial. É um trabalho muito penoso, molusco de uma forma geral. Se tu quiser fazer todo o processo, isso não funciona, tu vai cansar em algum momento, né? E a gente teve muito disso. A gente tinha no Ribeirão da Ilha, na década dos anos 2000, inicialmente lá, 210 maricultores. 2005, se eu não me engano, foi quando eu era da associação. Hoje a gente tem em Florianópolis, o último levantamento feito pela Epagre, 71 maricultores. Olha só, despencou o número. Despencou porque começa a acontecer isso, né? É um esforço físico muito grande. Tu tem o problema da mortalidade de verão que melhorou muito, mas ainda está presente. E aí tu não abriu o mercado. Florianópolis consome muita ostra, isso é um bom mercado. Mas os outros mercados fora daqui, eles ficaram, todo mundo começou a colocar no mesmo mercado. E aí a gente também tem um grande mal dessa atividade, é um mercado paralelo. A gente tem o mercado das empresas legalizadas, que é o mercado das empresas formal, né? Que paga impostos. Que todo mundo usa. Quem produz produto de origem animal tem um selo de inspeção. Tem fiscalização para garantir a segurança do alimento. Tem o programa de sanidade de molusco que dá qualidade,
sossego para o produtor. Da segurança, né? Segurança para o produtor entregar o seu produto e falar, não, pode consumir que eu estou com respaldo técnico aqui e tal. E a gente tem um mercado que vai de baixo custo. O cara vem de São Paulo, vem de Curitiba, vem de Porto Alegre, enche o carro dele de molusco e leva e vai vender lá pela metade do preço. Fábio e João, vocês trouxeram aqui então alguns desafios, né, para a maricultura em Santa Catarina, especialmente a produção de ostras. E o que vocês, como Federação e Epagre, vem fazendo, né, que tipo de ação vem promovendo para que o Estado volte a crescer nesse setor? Nós temos uma noção muito clara, a questão a importância que tem a atividade, o potencial que tem para crescimento econômico, né, social. Né. Você tem uma ideia, hoje o mercado mundial de ostras gira em torno de 8 bilhões de dólares. Né? E existe uma projeção de que o mercado pode crescer até 18 bilhões até 2034. É um grande potencial. Então existe elementos que precisam ser retomados para que a gente possa crescer. Né? Por exemplo, a atividade de maricultura, de ostreicultura em Santa Catarina está muito voltada para o mercado interno. A gente tem que trabalhar para o mercado externo. O Chile teve esse grande crescimento que ele teve, que começou com a gente, hoje é mais de 100 mil toneladas exportadas, né? E a gente não está aproveitando esse mercado. Né? Nós temos que dar um foco nisso. Dar um foco nisso. Né? Acho que toda essa questão passa um pouco também para a gente retomar um marketing indireto que essa atividade pode ter. Né? Como eu falei, que lá atrás a gente teve eventos, ações que acabavam gerando marketing direto. A gente vem discutindo com a prefeitura agora algumas ações para valorizar a atividade, né? Como a questão ambiental, a ostricultura, a mitilicultura, o cultivo de mexilhão e de ostra, eles ajudam a depurar o ambiente, a melhorar a qualidade do ambiente. Então isso é um trabalho de preservação, sequestra carbono, sequestra impurezas do meio ambiente. Isso pode ajudar na remuneração do produtor, né? A gente tem um grande problema, cada vez que tem uma maré vermelha, a gente é proibido de comercializar. Né? A gente não perde o produto, mas tem todas as outras despesas que continuam existindo. Então a gente está discutindo com a prefeitura um seguro para a atividade. Né? Como que nós vamos fazer isso? Existem algumas formas que o produtor tem que engajar, né? Ele tem que se movimentar. Não vai vir de graça, mas ele tem que estar atrás. E a questão também do IG da ostra, que a gente vem discutindo com o SEBRAE e a prefeitura. A indicação geográfica. Né? A indicação geográfica. Selo de indicação geográfica. Desde 2019 vocês vêm discutindo. Isso, a gente vem discutindo. É tipo como se fosse um selo de qualidade, atestando a qualidade do produto, é isso? Que o produto vem daqui. A gente tem alguns casos, em alguns momentos aí, que as pessoas produzem ostra fora daqui e dizem que a ostra é daqui. A ostra é de Floripa, e aí acaba comprando gato por lebre. Né? Mas, essencialmente, também a gente quer fazer com que essas ações se volte à baila o tema. Né? Vamos reorganizar, vamos fazer propaganda. Movimentar o setor. Isso. Né? O programa de sanidade de molusco evoluiu muito e permite hoje que as estruturas de beneficiamento não sejam mais as mesmas de que eram inicialmente, que eram extremamente caros, um investimento alto. Hoje existem estruturas mais enxutas que possibilitam que se tenha mais facilmente um controle do produto, né? Que isso é muito importante. Ostra, ela é cheia de predicados, bons e ruins, né? Então, a ostra é afrodisíaco? Porque ela é rica em zinco. Mas alguém comer ostra e passar mal também, volta e meia a gente escuta essa história. Porque depende tudo do ambiente, né, onde ela é criada. Então é fundamental se ter uma qualidade excelente de água. Né? Você tem que ter um nível mais baixo possível de coliformes fecais, né? Você tem que ter longe de esgotos, porque ela vai estar sempre naquele ambiente, ela está filtrando, né? Ela está ali melhorando a qualidade do ambiente, mas, por outro lado, também, se o ambiente não é bom, ela vai estar absorvendo isso e vai transmitir. Né? Agora, Santa Catarina tem esse programa que é inédito no país. Nós temos um programa que ele é a nível de países grandes produtores, né? Que você, todos os dias você abre um site da SIDASC,
né? E onde você está sabendo todo o litoral como é que está a situação com relação à questão dos parâmetros de microbiológicos e também com relação às algas nocivas, né? Se você pode ou não consumir moluscos daquela área, né? Todos os dias você tem ali um boletim que ele é atualizado, né, cada 3 dias, e você tem essa informação. Isso é fundamental. Que dá uma segurança para quem vai vender, para quem vai consumir. Exatamente. Sim. Então, e aí a gente tem qualidade no produto, tem qualidade para transportar e tem qualidade para comercializar. Então, nós temos que valorizar isso, né? Vamos nos juntar, vamos pegar o exemplo que aconteceu lá em 2008, ver o que acontecia em 2008, 2010, essa época de grande crescimento. Vamos ver como o pessoal da cerveja artesanal está fazendo, que é uma boa experiência para a gente estudar, né? Bom e levar case isso de sucesso, né? Isso. E levar isso de volta para essa atividade. Porque a gente tem áreas, a gente tem um espaço e tem um histórico na construção da atividade. A gente já esteve muito mais longe da condição de mecanizar, né? A gente já tem algumas experiências ainda caras, né? Mas vamos conseguir baixar custo? Acho que sim. Os materiais começam a ser estudados de outros materiais, outras formas, né? Para avanços na produção. Avanços na produção, diminuição do esforço de trabalho, né? Diminuição da dependência da mão de obra. Isso é um grande problema. Em outros lugares do mundo a gente não tem esse problema, mas os cultivos são muito maiores. Por exemplo, no Canadá, o cultivo leva 4 anos. A gente aqui começa a colher com 6 meses. Uau. É um grande diferencial. Isso facilita. Como o Fábio disse, nós temos a estrutura, né? Nós temos empreendedores, né? Pessoas que são empreendedoras, né? Muita ligação com o mar, muito a questão da tradição de consumir moluscos, né? Que é uma das melhores carnes em termos de qualidade, né? Em termos dos nutrientes que tem, proteína, né? Proteína da melhor qualidade, e ela não pode ser tratada como uma commodity, é um produto diferenciado, é uma produto joia premium, que nós temos, um produto joia. Premium, né? E outra coisa também que eu queria salientar aqui é que assim, o que nós precisamos é ter as nossas águas como um patrimônio, né? Hoje, um dos problemas que atinge bastante os produtores é a questão de poluição em alguns lugares, né? Então, alguns lugares hoje estão fechados por uma questão falta de tratamento sanitário, né, das águas. Isso tem dificultado também, né, a atividade. Tem impactado grandemente, né? Esse Programa Nacional de Sanidade, ele classifica as áreas, né? Então, isso também é uma coisa que a gente fica muito chateado. O Molubis, né? O Molubis. A gente fica muito chateado. Só Santa Catarina que implementou, com razão. É lei, né? Tem que ser, foi implementado. E a gente sabe que outros estados estão produzindo em locais totalmente impróprios. E acabam vendendo como ainda produto nosso. Produto de extrema qualidade. Produto de Santa Catarina. Por exemplo, a gente sabe que tinha gente que cultivava mexilhão na Baía da Guanabara, que é um ambiente totalmente impróprio, né? E aí alguém come, passa mal. Da onde é esse mexilhão? Né? É de Santa Catarina. Acaba impactando aqui, trazendo prejuízo para o nosso estado. Então, essa é uma... Por isso que a gente também gosta da questão da indicação geográfica. Que é bastante importante, vai trazer resultados incríveis para o estado a partir do momento que seja aprovado, né? Qual a expectativa de vocês? Porque desde 2019 se vem tentando, buscando com ações, né, para conquistar esse IG. Tem alguma previsão? Então, eu acho que a gente já teve... A gente está bem próximo, né? Que coisa boa. Acredito que até o final do ano a gente consiga ter... A previsão era ano passado, mas aqui o MPI faz várias verificações e tal. Então, a gente está muito na questão burocrática. Teve uma ata que não estava conforme. Teve uma convocação... Sabe assim, tem algumas coisas que acabam demorando. O IG vai sair no nome da FEAC, né? Então, e aí a gente tem um pouco espalhado os associados, e aí quando tem que fazer uma remodelação, alguma mudança, a gente tem que sair atrás de todo mundo, para todo mundo assinar, ou faz uma assembleia, e algumas coisas não se aceitam ainda, então a gente faz uma assembleia digital, né, online, que é muito mais fácil hoje, todo mundo faz, né? Só que aí não aceita assinatura online.
Mas está cada vez mais perto, é isso. Já esteve mais longe. Já esteve. E a partir do momento que se conquista a indicação geográfica, né, quais são os benefícios para que as pessoas em casa possam entender a importância desse selo? A gente está dizendo que o produto vem da região, né? Que o produto tem qualidade, né? E que a pessoa, o consumidor, pode degustar aquele produto sem problema nenhum. Né? Que o Estado de Santa Catarina, que o Brasil, porque quem dá é o Brasil, né? É a federação, está dizendo, não, vocês podem consumir que esse produto tem qualidade e veio daquela região. É o IG da Ostra de Florianópolis. É seguro. É seguro. Né? Muito bem. É seguro e tem qualidade. Sim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho desse um panorama da produção de moluscos em Santa Catarina, né? Além de Florianópolis, que é a capital nacional das ostras, que outros municípios, quantos municípios produzem ostras, mexilhões e vieiras? Nós temos a produção Florianópolis, Palhoça é o maior produtor de mexilhões, né? Nós temos também Bombinhas, ao norte, Penha e São Francisco. São os principais... Governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos, bem lembrado também, né? Que embora tenha diminuído bastante a produção, né? Diminuiu bastante, mas ainda também é um produtor do estado. E quantos produtores nós temos hoje em Santa Catarina e qual a produção anual em média? A gente tem pouco menos de 400 produtores, tá? Isso tanto para ostra como para mexilhão, né? O levantamento que a gente tem, acho que feito pela IPAG, 2023, que é 2023, ele fecha em torno de 6.000 toneladas de mexilhão e 1.200 a 1.500, eu não tenho esse número bem claro, bem concreto, de toneladas de ostra. Aí a ostra, mas como vai saber a ostra de tonelada? Não, ele faz uma comparação, né? A ostra, X ostras vai dar... 12 ostras equivale a 1 quilo, é a unidade que a gente usa, né? Para parâmetro. Parâmetro. E, então, hoje o mercado, por exemplo, de ostras, você está girando aí ao nível do produtor em torno de 25 milhões de reais. Né? E o de mexilhões é em torno de 23 milhões. Então, estamos falando em torno de 50 milhões de reais aí com a atividade no estado, para o produtor. Com um grande potencial de crescimento, que temos que saber aproveitar, é isso? Exatamente. Temos que valorizar mais um pouquinho. Nós poderíamos, pelo menos, ter quadruplicado esse valor. É muita coisa. É muito dinheiro. E se a gente for comparar com o Chile, como o João falou, o Chile tem todo um planejamento, tem um banco que financia todo o custo da produção e toda a comercialização. E o Chile recebeu as empresas internacionais que foram para lá produzir. Então, a organização que a gente precisa para essa atividade crescer. E lembrando que o Chile começou praticamente na mesma época que Santa Catarina. Exatamente. Teve todo esse crescimento e tem todo hoje esse apoio que serve de exemplo para Santa Catarina. Né? Isso. Com certeza vamos chegar lá. Com certeza. Assim esperamos. Não é? Bom, inclusive, enquanto a gente conversa aqui, nós estamos vendo imagens da produção de ostras lá na Caieira da Barra do Sul, a uns 10 quilômetros do centrinho do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Essa região que estamos vendo, ela concentra uma parte do cultivo em fazendas de ostras e é conhecida também como polo gastronômico do consumo de ostras, mexilhões, vieiras. Para quem não conhece, está a passeio na cidade, com certeza, sem dúvida, vale uma visita nessa região, escolher ali um dos restaurantes que tem à disposição para degustar uma ostra maravilhosa, com qualidade, alimento seguro, produzido aqui em Santa Catarina, né, especialmente na capital nacional das ostras, que é Florianópolis. Você acompanha aí, então, as imagens dessa produção de ostras em fazendas aí no Ribeirão da Ilha. Quero saber de vocês quais são os principais diferenciais de Santa Catarina na produção de ostras e que fazem do nosso estado essa referência nacional na maricultura. Acho que a gente tem a questão cultural da pesca, né? E muito forte, principalmente das comunidades litorâneas, né? O que fez que a gente persistisse na atividade, né? Esse povo de origem açoriana, né? O açoriano em si mesmo não era pescador, né? Mas os que ficam aqui é que acabam virando porque não tem agricultura, era muito ruim.
né? E aí fica essa vontade de estar sempre ligado ao mar. E naqueles primeiros momentos a gente tinha muita gente que vinha tinha uma atividade no centro, em outra região, e na folga ia trabalhar no mar para cultivar ostra, para cultivar mexilhão, né? A gente conseguiu visualizar lá, eu implementei lá no Ribeirão da Ilha, que é o maior polo produtor de ostras aqui. Isso vale a gente realçar. A Bahia Sul é a maior produtora de ostras e a maior produtora de mexilhão, porque a gente tem a grande produtora de mexilhão do estado é Palhoça, que está na Bahia Sul também. Então a Bahia Sul precisa de um cuidado muito maior do que... Especial, como o Fábio bem falou aqui também, né? O João também bem falou aqui com relação ao cuidado com a questão nossa ambiental. Água, nosso Exato, ambiente, né? De considerar como um patrimônio, né? Como patrimônio a ser preservado para a gente poder realmente crescer com a atividade. Isso é fundamental. E as ostras e os mexilhões são filtradores. E esse nosso relevo marinho na Bahia Sul que tem, né? Faz com que a água tenha uma circulação de menor intensidade. Ela circula, tem toda uma movimentação, mas isso vai dar uma característica diferenciada, um sabor diferenciado para as ostras das duas baías, né? Da ilha, né? Acho que isso até cai bem para a questão do IG, né? Do indicação geográfica, porque fica bem claro que é um produto diferenciado de sabor, de coloração, né? É o terroir que o francês chama, né? Isso. O terroir que eles chamam a indicação geográfica do local, né? E isso até já foi fruto de uma pesquisa dentro da Epagre, tentar diferenciar, porque quando você prova uma ostra que é lá do sul da ilha e prova uma ostra que é do norte da ilha, você já sente uma diferenciação, porque ela concentra aquelas características da água, com relação à salinidade, né, em relação ao pH, aos sais que contém aquela água toda, né, os nutrientes que ela tem, o tipo de fitoplâncton, tudo isso, ela vai transformando isso em carne e fica no sabor dela. Uau. Cheguei a salivar aqui. E tem um historiador que diz assim, comer uma ostra é como beijar o mar. Uau, fantástico, amei. E é essa ostra, né, de extrema qualidade, produzida com todo o cuidado, que segue para o Brasil inteiro, é isso? Que é famosa em restaurantes do país todo. Isso. Ela tem um diferencial, né? Em alguns restaurantes está lá, né? Ostra de Florianópolis, ostra de Santa Catarina. Iguaria. São Paulo, principalmente, né? A gente, uma época, a empresa que eu era sócio, a gente botou ostra nos mercados, em várias redes de mercado. Na rede Carrefour a gente colocou e era muito consumido, né? O que a gente não tinha era uma capacidade da gestão da movimentação, que é um outro patamar que tem que ter ali, com algumas coisas que não são interessantes de ficar discutindo. Sim, que fica para um próximo programa. O que eu vejo é o seguinte, a gente já fez uma pesquisa com relação ao mercado brasileiro de ostras, ele é um pouco limitado, né? Hoje, o potencial que nós temos para crescer gira em torno de 5 mil toneladas, né? Nós chegamos já a 3.500 aqui no estado, né? Então, a gente tem que realmente partir para a questão de exportação. Eu acho que é o caminho, como a gente tem exemplo aí no Chile, né, em outros países, né, o próprio Canadá, Estados Unidos fazem isso, né, vendem para a Coreia, vendem para o Japão, vendem, né, para a Europa, né, e tem um potencial muito grande, porque lá eles sabem da importância que é a ostra, o valor né, que ela custa para poder produzir, né, e as características dela, a qualidade que é essencial, né. As qualidades nutritivas, né? E isso é uma coisa que no mundo hoje cada vez acontece mais, né? Cada vez se cultiva mais, tanto molusco como pescado, do que se captura em ambiente natural, né? Então, é uma forma de valorizar mais ainda essa questão, a questão ambiental. A gente está fazendo um serviço ambiental, o cultivador de molusco está fazendo um serviço ambiental. Ao mesmo tempo, né? E está gerando qualidade para aquela região. É claro, esse é um fundamento que a gente tem que entender na questão da ostreicultura, né? É uma produção que ela é sustentável, né? E que é ambientalmente amigável.
Isso é fundamental. E cada vez mais os consumidores vão procurar isso, né? Coisas que façam bem para o ambiente, como o Fábio tinha ressaltado antes, né? Os serviços... Dá preferência para se alimentar de coisas os serviços ecossistêmicos que as outras são capazes de produzir, né? A melhoria da qualidade da água do ambiente, né? A questão do sequestro de carbono, a gente tem a questão do serviço também ecossistêmicos sociais que ela faz, né? Capaz de determinadas áreas, como é o caso do Ribeirão lá, de hoje ser um grande produtor de ostras, né? Quer dizer, o pessoal viver dessa atividade. Quando a gente começou lá no Ribeirão a produzir, lá em 97, a gente começou a produzir, a gente não tinha nenhum restaurante no Ribeirão, os supermercados fechavam ao meio-dia, nem tinha supermercado, tinha as vendinhas, né? E a comunidade toda vinha buscar serviço no centro da cidade. Hoje a gente tem uma gastronomia fortíssima, forte, rica, né? Baseada na ostra, né? A gente tem problema de mão de obra, porque não tem mais mão de obra lá disponível, né? E a gente acabou acontecendo uma coisa até ruim para o maricultor, né? A gente valorizou aquele espaço. Então hoje é um problema também tu ter uma área de manejo em terra, porque ficou muito caro. Qualquer metro quadrado lá é muito caro, né? Pelas qualidades ambientais que se tem, pela qualidade do ambiente visual, estética. Tem um lado bom, mas tem os desafios também. Tem os desafios. Né? Agora, a gente está com o tempo quase finalizando e eu queria saber de você, João. Você é um pesquisador da EPAGRE, né? Especializado nessa área de maricultura. O que tem de mais novo em pesquisas nessa área das ostras, por exemplo? O que nós procuramos hoje é alternativas para o produtor. Então, eu sempre fui muito adepto da questão de trabalhar com espécies nativas, né? Hoje, infelizmente, graças ao desenvolvimento da genética, a gente consegue conhecer quais são as ostras nativas que têm potencial para crescimento para fazer cultivo, né? Para transformar isso num rendimento para o produtor. Então, eu venho trabalhando há mais de 2 anos com essa tipo de... buscando tecnologias para que possam chegar próximo do crescimento que tem a ostra do Pacífico, que hoje o grande mote, a chamada para o produtor é que ela cresce rápido, né? A ostra do Pacífico, em 6 meses, 7 meses, você já tem uma ostra com tamanho comercial, vamos dizer. Enquanto que a nossa ostra nativa ela ainda demora aí 10 meses, 12 meses. Mas a grande vantagem da ostra nativa é que ela não tem a mortalidade de verão que tem a ostra do Pacífico. Ela chega no verão, ela está ótima para consumo ainda, né? Ela tem um teor alto de glicogênio na carne, que é o que dá a doçura na ostra, é um sabor melhor para ela, enquanto que a ostra do Pacífico, ela morre muito durante o verão. Então, é uma grande perda para o produtor. Então, estamos trabalhando no sentido de usar tecnologias que se usam em outros países, tentando fazer com que ela cresça mais rápido. Esse é o principal trabalho que a gente tem com ostras hoje. E ter essa outra alternativa. Para trazer essa outra alternativa. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um recado final, uma consideração, alguma mensagem aí para o nosso público, né? Amarrando aqui a nossa entrevista. O que vocês querem dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Consuma ostra. Eu particularmente amo uma ostra natural, incrível, né? Consuma ostra certificada. Santa Catarina é um estado que fornece qualidade nos seus produtos, né? A gente tem vários produtos de Santa Catarina que são de extrema qualidade. Ostra e mexilhão são 2 deles, né? E a gente confere qualidade quando é o único estado do país que usa o Programa Nacional de Sanidade de Molusco, que é referência nacional. Nosso estado é referência nacional e essa legislação é embasada na legislação internacional, né? Então, ela é muito próxima da legislação da Comunidade Europeia, muito próxima da comunidade da América do Norte. Então, nós temos um produto de qualidade que tem que ser consumido. E é muito mais saudável consumir molusco do que consumir, por exemplo, carnes de bovino. Então, na linha que o próprio Fábio diz, né, é isso, é fundamental. A gente, quando vai consumir uma ostra, tem que chegar a um restaurante e perguntar qual é a origem dela,
né? Quem é que produziu, entendeu? Saber se foi de uma empresa que está certificada, isso é fundamental para garantir a qualidade e ter um excelente alimento, né? Que faça bem para a pessoa, que a pessoa depois não passe, tenha problemas, né? E também para privilegiar quem faz certinho, quem está lá certificado, porque tudo isso é investimento também do empresário, do produtor, né? Sim, é um investimento, porque para ter uma certificação, tu tem que ter todo o teu processo produtivo regularizado, né? Desde o imposto, do registrar a carteira do teu funcionário. Então, um ambiente físico próprio tem que ter as condições adequadas para manejo, limpeza, para lavação de mãos, para alimentação, tudo tem que estar adequado. É uma indústria. Adorei a nossa conversa, muito obrigada por terem vindo participar e trazer tanta informação de qualidade aí para o nosso público, que vocês continuem pesquisando, trabalhando aí para o setor deslanchar ainda mais e voltar aos áureos tempos lá de 2010, né? E que a gente continue sendo cada vez mais referência de uma maneira melhor ainda, se possível. Muito obrigada. A gente que agradece. Queremos agradecer também em nome da EPAGRE, né, essa oportunidade de a gente poder conversar com você e colocamos sempre à disposição, sempre que houver, né, interesse no assunto, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Fábio. E assim, então, nós vamos encerrando o programa de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você aqui no Vamos Conversar na TV Aula.